Nós vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui, Mateuzinho e Bob, né, Bob? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a Boa todos. noite, pra quem tá assistindo de madrugada. Exatamente. Depende da hora que você tá. Se vê que de madrugada, né, quem estiver assistindo tá errado. Quem tá no site... Pornô. Mas vamos lá, né? Simbora, diga lá. 1, 2, 3, 4. Beleza, né? Esse daí foi uma, né? Agora vamos na outra. Isso. Simbora assim, olha lá. 1, 2, 3, 4. Olha lá. É o técnico, é ao vivo. Isso aqui é ao vivo. Olha lá. 1, 2, 3, 4. É isso aí, galera.